descobriu-se o quê? Que a vitamina D controla cerca de 10% das funções celulares, em torno de mais ou menos 2.000 estruturas genéticas. E eu coloco no meu livro esta frase: ela é uma verdadeira chave bioquímica, com ampla influência sobre a saúde humana, compreendida hoje, talvez como a mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. O sono vai vir por último, já pra gente ir em ritmo. Exatamente. Eu deixei por último porque logo depois a gente vai dormir. Mas assim, eu quero trazer aqui uma... Eu gosto de trazer essas coisas assim porque as pessoas às vezes esquecem. Lá no ensino fundamental. No ginásio. Tu fez ginásio, né? Não fez quarta série, tu fez ginásio. Primeiro livro forte. Tu tá enganando aqui. É muito legal isso aí. Mas, lá em torno do quarto ano do ensino fundamental, lá a gente aprende que o Sol é uma estrela. E que essa estrela é a que fica mais próxima da Terra. E aí a gente vai entender que essa distância do Sol é apenas em torno de 150 milhões de quilômetros. Daqui à praia. Ai, variedade. A gente nem tem noção do que é isso, né? Mas é interessante também essa informação de que, eu até anotei aqui, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas da sua massa por segundo. Cara, eu não me lembrava dessa informação, por isso que eu coloquei aqui. Consome cerca de 4 milhões de toneladas da sua massa por segundo. E pasme, porque eu me pasmei, tá? Quando eu li essa informação. É mais do que suficiente para manter o Sol brilhando pelos próximos 6 bilhões de anos. Nossa cara, senhora. É muito show, cara. Eu quando eu li essa informação, eu não me lembrava disso, até nem sei se eu estudei isso, cara, né? Mas, poxa vida, é uma informação que cara, Deus cara, é muito não tem palavra, né? Não tem, cara. Tu não fica tem? pensando numa palavra onipresente, onipotente, onisciente. Cara, isso é muito pouco para decifrar o que é Deus na vida do ser humano, né, cara? Muito pouco. Bom, mas a massa do Sol, isso é uma outra informação que eu tirei, é 330 mil vezes maior que a Terra. 330 mil vezes maior que a Terra. Isso é informação da internet aí, né? Então, e a pergunta que eu faço: o que esse astro tem a ver com a saúde humana? O que, né? Pois é, cara. Interessante que alguns anos atrás, não faz muito, tá? Isso faz em torno de uns 10 ou 15 anos. Não, menos, muito menos, uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 anos, acredito eu. A medicina falava pouco sobre o Sol. Pouquíssimo. Hoje fala mais, talvez 200% do que falava. Porém, esses 200% não atinge os mais de 450 mil médicos que nós temos no Brasil. É um pedaço só, né? Que falam sobre a importância do Sol. E eu gostaria, se tu me permitir, eu quero iniciar com um texto que eu produzi lá no meu livro A Brilhante Luz da Vida. Se tu me permitir, eu gostaria de ler exatamente o que está escrito aqui. Vai ser sensacional. Deixa eu até só te perguntar, antes de tu começar a ler, se tu já ouviu falar em Solaris. Solaris... Os tratamentos que existiam na antiguidade somente à base de sol. Sim. Claro, o solário era as pessoas eram levadas para os solários para diminuir aquela enfermidade ou até curar. É verdade. É isso aí. Uhum. Então, eu escrevi tipo uma poesia que diz assim:
Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus é amor, Deus é a vida. Deus é a luz do mundo. Deus, que é amor, é também luz, que também é vida. Portanto, onde tem luz, tem amor, tem vida. Na luz está a vida. Na luz está o amor. Na luz está o amor que gera a vida. De dia, o sol não te fará mal. Salmo 121. Deus fez a luz do sol, luz criada por amor, para gerar a vida. A luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar suas feridas. Isaías 31. A luz do sol gera a vida. É a luz que cura as feridas através do amor. A luz do sol criada por Deus foi criada por amor para o benefício das pessoas. Fugir do sol ou esconder-se dele propõe um escape para longe do próprio Criador. A luz do sol é, portanto, a luz criada por amor para produzir vida na vida das pessoas. Ah, muito legal. Muito. Esse daí é o Avalanche? Não, esse é o Vitamina D. Ah, esse é o Vitamina D. Sim, esse é a brilhante luz da vida, né? O nome do livro. Porque o que a gente tem que entender, né? E eu gosto que a gente, quando tem essa proposta de estudar a fisiologia, a gente sabe que os processos fisiometabólicos que vão ocorrer lá no interior da célula, são esses processos que se vão desenvolver todas as estruturas do corpo. Seja através das transferências de energia, seja através da síntese dos tecidos. As vitaminas, que a gente estava conversando agora há pouco, são substâncias orgânicas que elas funcionam como elas de uma corrente, né? Se elas perdem o efeito, se elas faltam, né, a continuidade e sustentação desse elo se perde. Já os hormônios, eles são substâncias produzidas pelo próprio corpo em glândulas ou tecidos específicos. Eles agem no crescimento, na regulação dos tecidos, no sistema reprodutor, desenvolvimento corporal, na influência metabólica e etc. Por que eu falei de vitaminas e hormônios? Porque a vitamina D, conhecida como vitamina D, ela não é uma vitamina, mas é um hormônio. Isso foi colocado em alguns estudos lá no início do século XX. Eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate, né? Porque isso eu coloco no livro, que foi o médico inglês Edward Mellanby, que ele descobriu que havia uma relação de uma substância que ele não decifrava qual era, com a cura do raquitismo. E essa substância ela estava naquele... Não sei se Felipe, tu chegou a tomar a emulsão Scott? Eu ouvia muito falar de dois, Edson, que era do Sadol, que acho que era da época do meu pai, e o biotônico Fontoura. Não, aí esse emulsão Scott é a base de óleo de peixe. Ah. Né? Cara, eu tomava isso quando eu era pequeno, né? Então tu nadava bem. Cara, mas aquilo era muito ruim, meu. Mas tu nadava bem. O pessoal que está nos ouvindo aí, que já tomou emulsão Scott, bota aí, ó, eu, né? Talvez as minhas alunas aí vão dizer. Cara, mas era era um nutriente excelente, cara.
Eu não sei se existe ainda, entendeu? Mas se existe, eu recomendo que as pessoas tomem emulsão Scott. Cara, a gente tomava quando era pequeno, aquilo era muito ruim, mas a mãe dizia assim, tapa o nariz e ó, metia aquilo na garganta, cara. Era muito horrível, mas aquilo, o Edward Bellamy, ele percebeu que tinha uma substância ali, mas ele não sabia qual era. Até, inclusive, tinha a ideia de que fosse a vitamina A, mas não. E aí, o que aconteceu? A substância que ele, mesmo sem saber, acaba recebendo o nome de vitamina D, porque o Elmer McCollum, que é um outro pesquisador, com a descoberta da vitamina A, B e C naquela mesma época, né? Então ele salientou que essa descoberta, o Bellamy, tinha que receber a nomenclatura de vitamina D, né? Porque estava naquele momento ali. E por isso. Mas em 1925, dois outros pesquisadores, o Hess e Reistock, se eu não me engano, eles perceberam que se tratava de um hormônio, já em 1925. Porque essa substância ela era ativada e produzida através na pele pela luz do sol, por meio da radiação ultravioleta, né? B, e não A, como muita gente fala aí, B. No entanto, por ter sido identificada como vitamina anos anteriores, a área científica e médica permaneceu utilizando essa nomenclatura. Por isso que a gente fala sobre vitamina D, mesmo ela sendo hormônio, né? E se pensava que a vitamina D, depois de estudá-la, ela somente atuava no processo do cálcio, né? E aí, quando começou a ter uns estudos, principalmente pelo vários pesquisadores, entre eles um dos grandes pesquisadores, há mais de 50 anos estuda a vitamina D, que é o Dr. Hollick, nos Estados Unidos, ele descobriu-se o quê? Que a vitamina D controla cerca de 10% das funções celulares, em torno de mais ou menos 2.000 estruturas genéticas. E eu coloco no meu livro esta frase: ela é uma verdadeira chave bioquímica, com ampla influência sobre a saúde humana, compreendida hoje, talvez como a mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. A principal fonte de produção de vitamina D, como a gente já sabe, ela se dá sobre a exposição da pele à luz do sol. E quando eu digo pele à luz do sol, é pele mesmo. As pessoas às vezes vão com roupa para o sol, sem saber, tomando sol apenas nas mãos e no rosto, sem saber que você precisa de mais exposição de pele. Quanto mais exposição de pele, melhor, né? E é interessante que crianças com deficiência de vitamina D, no nascimento, elas podem permanecer deficientes nos primeiros meses e ainda manifestar doenças referentes a essa falta de vitamina D na fase adulta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolve esclerose múltipla, por exemplo, você vai investigar uma pessoa que teve deficiência de vitamina D lá na infância, né? É interessante a gente ver esses detalhes aí. Teve um estudo finlandês que eu cito no livro, que crianças de 1 ano de idade receberam 2.000 unidades de vitamina D como suplemento durante os primeiros anos de vida. Durante os 20 anos, essas crianças elas foram sendo acompanhadas durante 20 anos e continuaram recebendo suplementações de vitamina D. Quando comparados com o risco, por exemplo, do diabetes tipo 1, como adultos jovens, elas tinham um risco reduzido de 80% no desenvolvimento da doença. Então, começou-se a perceber alguns estudos realmente muito poderosos sobre isso, né? E tem médicos ainda, e tem colegas profissionais da área da fisiologia que
como não vão para a área mais específica, tem dificuldade de entender isso, né? Que tudo isso tem uma proposta de saúde realmente, né? E tu sabe, Edson, que até tu falando isso daí, eu me lembro que certo momento do ano passado eu fui conversar com um agricultor local, aqui Lomba Grande, sim, pertinho. E, enfim, a gente estava falando sobre as coisas que ele estava plantando e tal, tudo mais. E aí chegou um momento que a gente começou a falar sobre o sol, sobre a água, tudo, né? E aí vem algo muito interessante, que a natureza ela é fantástica sobre tudo e sobre todos, né? Que inclusive a falta de incidência num fruto, numa leguminosa, numa hortaliça, faz com que aquele determinado alimento potencialize os benefícios e as vitaminas e os sais minerais que aquele determinado alimento tem, ou diminua de acordo com a incidência solar naquela determinada planta, naquela determinada leguminosa ou hortaliça. Exatamente, porque a luz do sol tem tudo a ver com a fotossíntese. Então, realmente, é exatamente nisso, né? E quando as pessoas me perguntam, professor, o que eu posso comer para ter vitamina D? Eu digo assim,